Nós lemos aqui, ó, esse relatório da visita ao Inhotim, não é? Aí nós vimos os tipos de relatório. Relatório de pesquisa ou relatório científico, que circula geralmente no meio acadêmico. Aí tem um exemplo aí, cadeia produtiva do cacau. Relatório de atividades, que geralmente é pedido uma atividade pelo professor, alguma coisa assim, né? Solicitar por um professor. Eu ler um livro, assistir um filme, fazer o um relatório. Geralmente circula aí no meio escolar, né? Porque é aluno que faz com o pedido do professor. Nós temos relatório de prática, também é no meio escolar, não é? Uma visita ao museu, uma viagem de investigação, uma pesquisa de campo, ou uma prática de ciências aí que vocês vão fazer um Ô, experimento com a professora, Elaine. Oi, no relatório, a pessoa que está escrevendo pode dar a opinião do que ela achou e viu? já vimos isso lá no relatório do Inhotim, o Gabriel Borelli, que a menina dá a opinião dela. Entre as fascinantes obras expostas, a que mais me interessou foi a chamada Desvio para o Vermelho. Pode e deve dar opinião. Ela falou o que, que ela mais gostou no Visita ao Inhotim, que foi a sala toda vermelha, e uma obra chamada Troca-Troca, são os fuscas com partes diferentes, né, uns dos outros, Professora, interligados por um sistema de som. Ô Maria, Oi. quando eu fui no Inhotim, eu fui nessa sala vermelha. É muito legal. Atrás da sala tem um lugar preto, assim, escuro, que tem uma pia saindo uma água vermelha e no chão, assim, uma água vermelha. Bacana. Depois nós vimos relatório de administrativo ou gestão, que geralmente fica no meio empresarial, para uma empresa. E o relatório de inquérito, que é aquele de investigação criminal, né? Que vai ficar ali restrito entre as pessoas que fazem parte da investigação. Ok? Depois nós vimos a estrutura. Ô, gente, vocês estão com o áudio aberto aí. Fecha aí, fazendo favor. Depois nós vimos as estruturas do relatório. A estrutura do relatório. Identificação, que tem que ter o nome da pessoa que está fazendo, né? Eu fiz um modelinho com vocês aqui na aula. Identificação, introdução, você vai falar sobre o que você vai falar, né? Onde você coloca ali o que você vai falar, sobre o que você vai falar, você situa o leitor no seu relatório. O desenvolvimento, que é onde você vai fazer uma análise dos dados, ou seja, nós fizemos aqui um resumo do capítulo, né, do livro, e a conclusão, que você pode emitir a sua opinião, ok? Então, introdução, identificação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Identificação é o nome da pessoa que está fazendo o relatório, né? Sobre o que está fazendo. Introdução, você situa o leitor no plano que você está escrevendo, o que você está escrevendo, sobre o que é, como nós falamos, o livro que nós estamos lendo, tarará, tarará, o capítulo tal. O desenvolvimento, né? A apresentação dos dados, né? Uma análise dos dados que você tem. É o que nós fizemos, um resumo do capítulo. E a conclusão que a gente expressa a opinião da gente, a gente emite opinião. Eu fiz com vocês identificação, introdução e desenvolvimento e deixei para vocês fazerem a conclusão em casa. Certo? Vocês fizeram a conclusão aí. Não fizeram? Todo mundo fez, não fez? Pois é. E agora nós vamos ver, aí aqui na apostila de vocês, ainda tem um exemplo de relatório com a estrutura dividida, ó. Aqui, falando do uso racional de água no campo da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui vocês vão fazer, lê isso aqui para vocês verem como que é o desenvolvimento, a conclusão, a introdução, né? Porque a tia não vai ficar lendo isso aqui. Só vocês lerem, vocês têm que ler a apostila toda, tá? A tia não. Vocês têm que ler, ó. Veja um exemplo de relatório com a estrutura dividida e sinalizada. Então, o de verde, ó, é o quê? Identificação e introdução. Aqui, ó, verde. Identificação e introdução. O de lilás é o desenvolvimento. Tá aqui, desenvolvimento. Até agregou ao desenvolvimento uma imagem elucidativa. O de lilás é o desenvolvimento. Depois de azul, é a conclusão, não é? Que emite opinião de quem escreveu. ô, professora, na notícia, ela não pode ter sua opinião. No relatório também não era para opor sua opinião, não?
Antônio, nós não estamos estudando notícia. Notícia não pode ter opinião mesmo, não. Linguagem jornalística não pode emitir opinião de quem escreve. Pode só apresentar os fatos. Nós não estamos estudando texto jornalístico, galera. Nós estamos estudando relatório. Tá? Texto jornalístico. Tia, a gente vai... Vocês estão estudando gênero jornalístico lá com a professora de português. E redação. Né? Lead, notícia, reportagem, diferente de notícia, de reportagem. O que é o lead? Fotografias, gráficos e legendas. Imparcialidade, ó. Não pode emitir opinião. Mas nós, aqui na aula de literatura, não estamos nesse capítulo 9, ó, que é gêneros jornalísticos. O nosso capítulo é o 10, que é chamado relatório, ó. Esse aqui, ó. E nós estamos aprendendo relatório, e relatório no desenvolvimento. Na conclusão, você emite a sua opinião. Como essa menininha do Inhotim aqui, que falou... Entre as fascinantes obras expostas, a que mais me interessou, porque ela está fazendo um trabalho dela. Outra pessoa, Raquel, vai escrever o trabalho da Raquel. A Raquel não vai gostar da mesma coisa que essa menina gostou. A Yasmin vai fazer o trabalho também do Inhotim. Ela não vai gostar da mesma sala, do troca-troca, igual os outros gostavam. Vai gostar de outra coisa. Gostar lá das pilastras enfiadas no concreto. Cada um vai gostar de uma coisa. O trabalho é individual. E aí você vai emitir sua opinião. Relatório não tem nada a ver com gêneros jornalísticos. Gêneros jornalísticos é o capítulo 9 que você está estudando com outra professora, com a tia Maria, capítulo 10, relatório. Oi. Relatório, a gente relata o que a gente viu ou, sei lá, o que a gente presenciou. Querendo ou não, a gente vai emitir nossa opinião. É expor, né? Você expõe o que você viu, não é? E aqui você pode emitir sua opinião, diferente da reportagem, da notícia, em que o jornalista, o entrevistador, não pode emitir opinião, não é isso? Vamos lá? Agora, então, nós vamos para essa página 81, em que nós vamos ver os meios de circulação, onde é que circulam os tipos de relatório. E qual que é o público-alvo? O público-alvo vai estar ligado ao local onde ele circula. Por exemplo, o relatório de pesquisa que os alunos fazem para a professora, que a professora pediu. Qual que é o meio de circulação? A escola, o ambiente escolar. Por quê? Não são os alunos que fizeram? O público-alvo não é o professor, que o professor vai ler? Então, onde é que circula esse tipo de relatório? No meio escolar, no nosso meio aqui. Certo? Agora, se nós vamos ter um relatório de inquérito, acompanha lá na página 81, galera. O relatório de inquérito são sigilosos. Por quê? Porque não pode contar para todo mundo o que está investigando, né? Senão atrapalha a investigação, certo? A polícia só conta os fatos do relatório depois que já elucidou o crime, depois que já prendeu os... Ô, professora. Oi. O relatório de culto, ele pode ser os das grandes empresas, o de culto? Relatório de quê? De culto. Não estou entendendo o que você está falando, Antônio. O relatório de culto. Ô, Antônio, nós só temos esses tipos de relatórios aqui que nós estamos estudando, ó. O administrativo, o de inquérito, de atividades e prática e o de pesquisa científica. Onde você leu esse outro aí que você está falando? O caso que eu já vi na televisão, um relatório de culto. Ah, Antônio, esse aí da televisão nós não vamos estudar aqui na apostila, não. Pelo menos por enquanto. Tá? Galera. Eu acho que não existe relatório de culto, não. Vamos voltar aqui? Eu estava falando do relatório de inquérito, né? O relatório de inquérito ele é sigiloso. Quem tem acesso ao relatório de inquérito é só quem está investigando, né? Os policiais, as autoridades jurídicas,
né, que são relacionados à investigação dessa coisa que está sendo investigada. Pode ser um crime, né, um crime de roubo, pode ser um crime de morte, né, matou alguém, né, mas é crime de modo geral. Se é inquérito, é crime de modo geral. Esse relatório é restrito ao ambiente investigativo. Então, somente autoridades jurídicas que estão envolvidas na investigação e policiais que estão envolvidos na investigação, certo? Esse é o relatório de inquérito. São geralmente sigilosos. Tem que ser, porque senão as pessoas, qualquer pessoa, vai ficar sabendo o que a polícia está fazendo e pode atrapalhar a investigação. Entendeu? Por que tem que ser sigiloso? O relatório administrativo, o que é relatório administrativo ou de gestão? É referente à empresa, é empresarial. Então, esse relatório aqui vai circular onde? Geralmente no ambiente exclusivo da empresa, né? Eles são produzidos para quem? Para os gestores, para os gerentes, não é? Por exemplo, vamos fazer um relatório administrativo de um banco. Vai ser para os gerentes de banco, não é? As pessoas podem ser também destinadas a alguns clientes, investidores do banco, quem tem conta no banco, né? Para eles poderem ficar cientes e conhecer a empresa, as atividades da empresa, os resultados em um período da empresa, que geralmente o relatório é feito em um período, né? Relatório de empresa é feito em um período. Vamos apresentar um relatório, por exemplo, todos os anos, o Banco Sicoob, por exemplo, ele faz uma chamada, como é que chama? Assembleia. Essa assembleia passa dados de um relatório de uma determinada época, né? Por exemplo, fazer no meio do ano, então é de janeiro até julho, né? É um relatório de janeiro a julho para as pessoas que têm conta, né? As pessoas que são donos do banco nesse caso, né? Porque são Professor, os cooperandos. Oi? você tinha passado uma questão no teste que eu fiz lá, eu fiz ela e nem tinha visto na apostila. Eu tinha estudado na apostila, só que eu não tinha visto ela. E aí, você conseguiu fazer? Foi uma lá, relatar aí tinha lá, expor. Eu marquei, foi essa. Mas você não viu isso aqui na apostila, o Gabriel Borelli? Se eu mandei até vocês grifarem isso aqui, ó, na página 76, no dia da aula. Eu pedi até para vocês grifarem aqui, ó. Relatar é expor. Expor um fato, uma atividade, a situação, é narrar, é descrever acontecimentos. Eu devo ter passado essa página. Hã? Devo ter passado essa página. Ah, mas tem que prestar atenção na aula e grifar quando a te pedir, para você não ficar perdido depois, uai. Eu acertei a questão. Oi, Langam. Gabriel Langam, fala comigo. Oi, não é nada não. Ô, professora, o relatório de culto é o estatístico, é o financeiro. Tá, nós não vamos falar disso aqui não, tá, Antônio? Nessa aula não. Tá bom? Gente, depois nós temos os relatórios de atividade e de prática. Relatório de atividade é exemplo esse aqui do Inhotim, né? O de atividade e de prática, o de prática vai ser assim, no mesmo ambiente, porque é ambiente escolar. Geralmente é uma viagem investigativa, né? Que você vai fazer um passeio histórico Ouro Preto para você analisar as igrejas, analisar historicamente a cidade. Então, você vai fazer um relatório contando tudo que você viu lá, né? Então, é um relatório de prática. Relatório de atividade é como nós vimos, o do Inhotim, né? Então, isso daqui circula no meio escolar, como eu falei, né? Geralmente é o professor que pede. Então, qual vai ser o público-alvo? O próprio professor, né? Não é ele que pediu? Então, os alunos vão escrever para quem? Para ele, certo? E os relatórios de pesquisa ou relatório científico, tanto o público-alvo quanto o meio em que ele vai ser circulado, né? O meio de circulação, vai depender, vai variar. Por quê? Porque depende do objetivo da pesquisa. Para que essa pesquisa foi feita? E também de quem fez essa pesquisa. Pode ter, por exemplo, apresenta resultado de uma pesquisa que às vezes não são publicados em jornais e revistas.
ou publicados na internet. São só pesquisas para se chegar a um consenso sobre determinada, sei lá, uma vacina, digamos assim. Então, está fazendo pesquisa aí. Então, não vai divulgar, porque ainda não tem um resultado concreto. Entendeu? Por isso que às vezes não divulga. E aí, Tia, mas a começou... Rússia divulgou. Oi? A Rússia fez uma vacina com um mês e divulgou mesmo, não tendo resultado concreto. Ah, nós temos a vacina, não sei o que. Gerou uma polêmica. Isso. Que eles nem completaram o estudo, eles já, ai, temos a vacina, você não tem. Não pode, né? Porque aí, agora, cadê a vacina? Cadê a eficiência? Prova a eficácia. Então, por isso que tem que ser mais comedido. Entendeu por que não pode ser tudo publicado? Né? Por isso. Tá bom? Galerinha, já fizeram a produção de texto aqui com a tia, que é o seu nome. Agora nós vamos aqui para a linguagem, ó. É Samira. Samira, Sami. Página 82, pega aí a linguagem. Só para a gente ver como é que é em geral os relatórios. Na maioria das vezes são escritos na norma padrão culta da língua. Ou seja, não pode ter gíria, não pode ter marca de oralidade. O que é marca de oralidade? Né, e aí. Isso é marca de oralidade, é coisa que a gente só fala. Peraí, deixa eu ouvir o Hugo. Fala, Hugo. Achei que o relatório podia ter algumas coisas informais. Cara, aí, tá vendo? Não pode. Essa parte da linguagem aqui vai nos mostrar que, na maioria das vezes, eles têm que ser escritos na modalidade norma padrão. Até porque, geralmente, quem pede, olha bem, por exemplo, o professor pede para os alunos, então você tem que manter a norma padrão, que é um trabalho de escolar. Se for um relatório de pesquisa, um relatório científico, se for um relatório de inquérito, tem que manter a linguagem padrão, norma padrão. Se for, por exemplo, um relatório para a empresa, né? Esse que nós vimos aqui, ó, relatório administrativo ou de gestão. Então, vai circular no meio que tem pessoas de todas as classes, de todos os tipos, tem que ser norma padrão. Mas uma linguagem simples, tá? Não é norma padrão com aquelas palavras rebuscadas, que ninguém entende nada, cocô, carboxiglicinato de sódio, não é isso não. Tem que ser linguagem simples, palavras claras, objetivas, frases curtas, para não ser que treine muito longo, muito extenso, para a pessoa não entender. Entendido? Mas e na frase das pessoas, na fala de alguém? Tipo assim, relatório, a pessoa falou tal. Aí pode ser informal? Pode ter alguma palavra informal? Ô, Hugo, como você não está entrevistando, você vai transcrever o que a pessoa disse. Não é? Sim. Então, você vai colocar ali o que a pessoa disse, mas você vai falar. Você não vai escrever assim, ó. E aí o Hugo falou, eu não gosto de escrever norma padrão. Não, e o Hugo disse que ele não gosta de escrever na norma padrão, mas que ele faz isso quando é necessário, entendeu? Quem está narrando, ó, quem está escrevendo, vai contar o que você contou com as palavras de quem está escrevendo. É o chamado discurso indireto, tá? Tá, entendi. Então, quando eu for escrever, eu vou colocar do jeito certo. Entendido? Entendi. Obrigado, tia. Oi, irmã da Mila. Ô, galera, olha só. Então, ó, em geral, os relatórios são escritos na modalidade padrão culta da língua. Então, tem que ser norma padrão, tá? Mas sem rebuscamento, sem frases longas, sem dificultar a linguagem. Ó, com frases curtas, precisas e objetivas. Coisas assim, fáceis de interpretar, coisas claras. Os relatórios podem trazer expressões específicas de determinada área. Por exemplo, relatório de inquérito ou relatório científico vai trazer algumas expressões que são típicas desse meio. O relatório científico, por exemplo, como está lidando com o meio acadêmico assim mais, né, elevado, as pessoas são um grau de instrução mais alto, então algumas palavras vão estar ali fora do contexto nosso, mas dentro do contexto do relatório, né? Por exemplo, fazer um relatório de inquérito, os policiais vão utilizar uma linguagem que faz parte daquele meio deles, não é? Não é nosso, né? Mas é deles. Isso daí é pertinente ao tipo de relatório.
Se for um relatório científico, né? Cientistas descobriram uma nova espécie de peixe no Amazonas. Então, esse peixe vai estar com o nome científico, que não vai ser Interessante. lambari, vai ser lucruxucalipitepi, não sei o nome. E aqueles nomes cheios de X, nome científico, lembra? Então, aí Ô, Mari, mas você falou que não pode usar coisa estranha ao nosso campo. O tio, o nome vai ser assim, ó. Protoconossônico. Não é mais ou menos isso? Uhum. Então, porque faz parte desse meio científico. Eles têm que usar o nome científico do bicho, entende? Compreendido? Por hora? Olha, os relatórios geralmente estão no tempo e modo do indicativo. Vocês já estudaram indicativo e subjuntivo, né? Tempo indicativo. Pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, futuro do presente, futuro pretérito. Tempo indicativo, ok? Pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito. Futuro do presente, futuro do pretérito. Isso? Isso a gente aprender em português. Isso aí. Aí a gente vai ter que usar esse conhecimento do português aqui, né? Então, geralmente, do tempo indicativo, grifa aí. Por que tem que ser no tempo indicativo? Porque o tempo indicativo é aquele que traz certeza de que a coisa foi feita. Tia, qual é a página? 82, meu amor. Obrigada, tia. De nada. Vai grifando, ó. Tia, grifa tudo, ó. Tem que ir grifando aí. Cadê? O tempo mais utilizado é o pretérito perfeito, pois informa um fato já concluído, um passado já concluído. Então, qual que é o principal tempo utilizado? Qual que é o principal? Falando da linguagem, a linguagem é norma padrão, com linguagem clara, objetiva, frases curtas, concisas. O tempo verbal, tempo, modo indicativo, pretérito perfeito, ok? Entendido? Grifou aí? É comum também haver algumas construções na forma nominal definitivo, apresentando objeto de relatório. Forma nominal definitivo. Infinitivo é o nome do verbo, né? Fazer. Então, às vezes, vai aparecer é necessário fazer outra pesquisa para chegar a uma conclusão. Por quê? Olha, Maria, não está afirmando. Por quê? Porque está falando de futuro. Nós vamos fazer outra pesquisa para chegar à conclusão correta ainda. Entendeu? Deixa eu ver aqui. O Instituto Inhotim localiza-se, na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, 60 quilômetros da capital. Consiste, aqui nós temos alguns trechos do Inhotim, vendo que os tempos verbais empregados, está aqui na sua página 82, está até em vermelho. O verbo visitar no pretérito perfeito do indicativo, localiza-se, para se referir a um passado já concluído. Os verbos localizar cadê? Consistir no presente do indicativo, localiza-se e consiste. Por quê? Localiza-se e consiste quer dizer que é uma coisa permanente, não muda. Não é? Já o verbo visitar, olha, a turma visitou o Inhotim, está no pretérito perfeito do indicativo, que é um fato passado já concluído, ou seja, já fez. Ok? Galera, exercício de aprendizagem da página 82 e 83. É para mandar do foto? 1 ao 8. Tia Maria. Oi, começa aqui, vai até aqui. 1 ao 8, tá bom? Tia É para Maria. mandar foto? Pera aí, gente, deixa eu ouvir a Ana Clara, só um pouquinho. Fala, Ana. Tia, o que era para grifar mesmo? Porque eu estava acompanhando pela sua fala. Ô, meu amor, para você grifar os tempos do modo indicativo que são utilizados, pretérito perfeito, o tipo de linguagem, que é norma padrão, frases curtas, tá? Oi. Esse que é o dever de casa? Isso. Dever de casa, exercício de aprendizagem, página 82 e 83, do 1 ao 8. Tá. Ok? Só isso, galerinha do meu coração. Beijo, beijo, É para boa mandar semana. foto? Oi? É para mandar foto? É para mandar Sim. foto? Sim, até sexta-feira. Tá. Tá bom? Você Tchau. vai mandar mais dever do livro depois? Não, meu amor. Mais dever do livro, não. Tchau, Giovana. Tia, é para Tchau, fazer até Agatha.
mesmo? Da 82 até qual? 82 e 83, Ana Clara. Ana Clara não tá com a apostila, né, Ana Clara? Na mão. Poxa, olha aqui. Tá perdida. Então, o que você tá tomando aí nesse suco de laranja, minha filha? Começa no 82, termina no 83. Do 1 ao 8, Ana Clara. Só fala. Ô, Ana Clara, você tá ouvindo a tia direitinho ou tá picotando? A internet daqui tá meio ruim, só que dá para ouvir. Ah, tá. Então tá, qualquer dúvida você me manda pergunta. Tchau, Papai Noel da Giovana. Tchau, galera. Beijo.